Bom, agora a gente vai falar então dos tipos de solos, começando pelos horizontes, ou seja, as camadas do que eles são compostos, pelo que eles são compostos. Primeiramente, eu trouxe uma imagem aqui de exemplo que é uma paisagem, né? Você tem aqui uma paisagem inteira. Quando a gente tira uma parte dessa paisagem, ou seja, uma mancha que representa ali um determinado indivíduo, ou seja, uma mancha de latossolo, uma mancha de neossolo, a gente classifica como um polipédon. E quando a gente analisa, né, ou estuda só uma parte desse polipédon, dessa mancha, a gente chama isso de pédon. Então, quando você vai investigar uma pequena área, né, um perfil de solo, um barranco dentro de uma propriedade, você está investigando ali um pédon, só para você saber, tá? Que é o exemplo onde vai ter presentes ali as camadas, né, os perfis que você vai investigar. Existem diversos horizontes dentro de um pédon, né? Mas o que a gente pode chamar de sólum é o que está presente da camada C para cima. Então o C, que é o material ainda inconsolidado, né, que ainda a maior parte dele ainda pode ser chamado de rocha, né, uma rocha assim mais quebrada, mas ainda é rocha. A gente chama de horizonte C. Esse ainda não pode ser chamado de solo, tá? Solo é tudo que vem em cima do C até chegar na letra A, que a gente vai ver agora o que significa cada uma dessas camadas, certo? Então a gente tem aqui um exemplo, né, de um perfil de solo. Como eu falei para vocês, o solo então é essa parte C para cima e toda essa parte aqui até chegar na rocha é chamada de regolito, tá? Só para vocês saberem, isso não usa mesmo no dia a dia, mas vai supor que vocês encontrem esse termo em algum lugar, vocês já sabem o que é. Então, dentro de um solo comum, ele normalmente possui esses tipos de camada aqui. Começando pelo horizonte O, que é o horizonte orgânico. Nem sempre o horizonte O está presente, né? Dependendo de que paisagem esse solo se encontra, ou se ele foi revolvido ou não, pode ser que esse horizonte O seja perdido, que é onde está ali a maior concentração de compostos vegetais, compostos orgânicos sendo decompostos, né, pelos micro-organismos, e é onde está presente a maior parte dos micro-organismos e também, coincidentemente, onde está presente a maior parte das raízes. Então, se você tem um solo que tem um horizonte O presente, com certeza as raízes vão se concentrar mais aqui, né? Por quê? Porque é aqui que elas vão encontrar mais nutrientes, mais umidade, toda a interação aí com os seus amigos micro-organismos, né, benéficos, porque tem os maléficos também, mas para ela é mais interessante, obviamente, ficar concentrada aqui, né, principalmente aquelas raízes mais fininhas, as radicelas, que é por onde a planta absorve o nutriente. Agora, as raízes mais grossas, que é as pivotantes, que tem uma espessura mais robusta, né, elas vão se aprofundar aqui nos horizontes, horizonte E, até onde ela conseguir, se não tiver nada compactado, buscando água, tá? O horizonte A, então, é um horizonte mineral, né, com acúmulo de humus, então ele é um horizonte de transição. Ele ainda tem um pouquinho do composto orgânico aqui, mas aí ele já é formado mais por essa parte mineral que já está mais consolidada, tá? Então, o horizonte A é o primeiro horizonte mineral que a gente chama. Ele está presente em todos os solos, né? É a primeira camada mineral, então ele vai estar presente em todos os solos. E a gente tem um outro horizonte, que é o horizonte E, né? Um horizonte mais claro de máxima remoção de argila. Então, ele vem abaixo aqui do A, ele não tem mais nada de orgânico, por isso ele já tem uma coloração sempre mais clara do que o horizonte A e o horizonte O. Conforme o solo vai indo mais profundo, ele vai clareando, tá? E depois a gente tem o horizonte B, de máxima expressão de cor, agregação ou materiais removidos. O solo, ele é sempre classificado justamente por esse horizonte B aqui, porque é nesse horizonte B mais profundo que a gente vai ver realmente qual foi o material de origem desse solo, quais os minerais que estão presentes ali
de forma natural, né? Porque normalmente o homem, a agricultura, consegue intervir nessas camadas aqui, ó, O e A. Raramente consegue intervir na E. Dependendo da profundidade do solo, consegue até, né, se essas camadas forem um pouco menores, consegue até chegar na B. Mas raramente consegue, né, encostar nessa B aqui. Então, por isso ela preserva as características naturais daquele tipo de solo. Então, quando o solo é classificado por eutrófico e distrófico, você lembra dessa classificação? Eutrófico quer dizer quando a V%, a saturação de bases, ela está maior do que 50%. Ou seja, mais de 50% da CTC está sendo ocupada por nutrientes que interessam para a planta, que interessam para a agricultura, tá? Então, quando isso acontece, a gente chama ele de um solo naturalmente fértil, um solo rico. Então, ele tem uma saturação de bases maior do que 50%. E quando ele é distrófico, ele tem uma CTC, uma saturação de bases menor do que 50%, ou seja, a CTC está sendo ocupada menos de 50% por nutrientes que interessam para a planta. E aí, onde você faz essa classificação de eutrófico e distrófico? É no horizonte B, no horizonte que mantém as características naturais daquele solo. Porque se você for fazer uma amostragem aqui nesse horizonte O e A, e a saturação tiver maior do que 50%, não necessariamente você pode classificar esse solo como eutrófico. Isso é uma confusão que acontece, né? Geralmente, às vezes, quando você vai fazer uma recomendação. Eu tirei aqui a análise de solo, ele está maior do que 50%, né, a V%, então ele é um solo eutrófico, um solo rico, né, um solo fértil. Não, porque depende dessa classificação aqui do horizonte B, tá? Então, por isso que é importante você também saber o tipo de solo, porque se você se depara com um solo desse, um latossolo, né, onde ele tem um horizonte B, que ele é distrófico, e você classifica ele como um solo fértil, você provavelmente vai deixar de acompanhar ele ao longo do tempo, ou então vai classificar ele errado, né? Se você vê que a V% está maior do que 50%, você pode classificar aquele solo de uma maneira errada, né? Deixar de prestar atenção em determinados elementos, porque você acha que ele é um solo eutrófico, e não é. Você tem que ver no horizonte B. Por isso que eu falo que não só a camada de 0 a 20 tem que ser avaliada, como a de 20 a 40 e também até 1 metro de profundidade. Em todas as fazendas, a gente tem que escolher pontos onde a gente faça essa amostragem até 1 metro, até chegar no horizonte B. Lá é que a gente vai tirar amostras para saber se ele é um solo eutrófico ou distrófico, e também a textura. Isso vai ajudar muito na classificação desse solo, tá? E você não precisa fazer muitos perfis desse daí. A gente sabe que nas fazendas tem equipamento, tem condição de fazer perfis de até 1 metro, 2 metros, e é muito interessante para o produtor que ele tenha esse conhecimento da área dele, vai fazer toda a diferença. Não precisa você fazer essa amostragem em toda a propriedade, assim como é feita a amostragem de solo. Você apenas escolhe alguns pontos onde você vai investigar o perfil do solo para poder classificar, certo? Bom, dito tudo isso, agora que você conheceu toda a história do indivíduo solo, de como ele é formado, eu acho que ele ficou mais interessante para você, não é? Então agora a gente já pode partir finalmente para a parte de classificação no próximo vídeo.